Você já teve a sensação de que o tempo e a sua vida tá passando muito rápida e você tá só assistindo isso acontecer? Como se estivesse cumprindo tabela. Acorda, trabalha, paga boleto, dorme, espera o final de semana. E você piscar e perceber que já se passaram 10 anos que você busca a felicidade só durante o final de semana ou em datas super especiais, jogando os outros 80% da nossa vida em um lugar cinza, sem graça, sem vontade de viver aquilo. O pior é que você ainda sente esse vazio mesmo conquistando as coisas que as pessoas disseram que quando você conquistasse você seria feliz. Hoje nesse vídeo eu não vou te dar um conselho motivacional. Ao contrário disso, eu vou te dar uma ferramenta que me ajudou muito a sair desse automático, onde eu só consegui enxergar um cinza no dia a dia e viver com mais presença, enxergar mais cores e motivos para viver todos os dias. É algo 100% gratuito e que não vai durar mais do que 3 a 5 minutos no seu dia. E o mais importante, ela tem uma base da neurociência que ajuda a gente a sair desse ciclo de estresse e ajuda a gente a enxergar oportunidades que hoje estão invisíveis pra gente. E eu sei que você deve estar pensando que é papo de autoajuda, coach, etc, mas não. Inclusive, essa técnica eu aprendi numa das sessões de terapia e que eu só vim trazer pra vocês porque realmente transformou a forma que eu enxergo a minha vida. E agora eu vou dar um contexto pra vocês. Eu tinha tudo para ser feliz, eu tinha um apartamento que eu queria, eu tinha um casamento bom, meu filho tinha acabado de nascer, eu tenho minha família, enfim, eu tinha tudo aquilo que eu queria. Sabe, a tal listinha que a sociedade impõe pra gente que a gente precisa ter? Então, eu já tava quase tudo marcado. Porém, mesmo com tudo isso, eu vivi os meus dias meio que cinza, sabe? Sem conseguir enxergar alegria, motivação, razão para viver aquele dia. E quando a gente se sente assim, às vezes a gente tenta preencher isso com algumas coisas. Então poxa, esperando a próxima promoção, a próxima viagem, o próximo eletrônico que você vai comprar, o próximo carro. Só que nada disso preenchia esse buraco. Os dias eram cinzas, com diversos compromissos, saindo de um compromisso, indo pro outro. Então eu acordava, ia treinar, e não porque eu gostava realmente daquele momento, mas porque era uma obrigação. Depois saía do treino, ia trabalhar, cumpria a minha jornada de trabalho e já esperava o horário de dormir para que aquele dia passasse e começasse de novo. Esperando com que o final de semana chegasse, o feriado chegasse ou alguma data importante. Na minha cabeça eram aqueles momentos que me faziam e motivavam a acontecer o dia a dia, a vida em si. A sensação é da gente estar preso numa esteira, né? É a famosa roda dos ratos, né? Você começa a rodar sem saber o teu objetivo, sem saber o porquê, você simplesmente entra ali por conta de algum estímulo e só Deus sabe quando você vai sair daquela roda. E quando a gente coloca, né, esses objetivos e acha que a nossa felicidade vai estar lá naquele objetivo, a gente se frustra e fica muito cansado, né? Porque a gente sempre está em busca de algum novo objetivo grandioso e quando a gente chega lá, uma semana depois a gente já está cansado de novo e sai à procura de um novo objetivo. Isso traz muito cansaço pra gente, né? A gente está sempre exausto. E o pior é que ninguém avisa que a gente já caiu nessa armadilha. Quando a gente percebe, a gente já está há muito tempo nessa esteira. A gente já está rodando há muito tempo. E aí, como a gente definiu, tem esses grandes acontecimentos relacionados a momentos felizes, o resto do dia a gente fica muito focado em olhar as coisas ruins, o que deu errado. Os 15 minutos que você pegou a mais de trânsito, o elevador que demorou, o teu filho que não dormiu um pouquinho, que dormiu um pouquinho mais tarde, começa tudo a virar um problema. E isso tem nome, né? É o viés da negatividade. O nosso cérebro já vem programado dessa forma. Programado para que a gente pense nas ameaças, nos problemas. E isso nos protegeu muito na savana, mas hoje, nos tempos modernos, esse viés acaba transformando a gente um prisioneiro da gente mesmo. A gente passa o dia inteiro pensando naquilo que faltou, aquilo que não deu certo, o que poderia ser melhor. E para tentar achar um refúgio para toda essa falta, a gente busca grandes recompensas. Eu lembro exatamente que eu pensava muito, quando eu conseguir um trabalho novo, eu vou ser muito feliz. Claro, aquela euforia, ela vinha nas primeiras semanas, no primeiro mês, mas logo ela passava. Aí depois dessa semana, depois desse mês, você já começava a pensar, o que eu preciso fazer para o próximo passo dentro da empresa, para a próxima promoção, para outra empresa que eu quero ir, para onde que eu vou, definindo uma nova meta, consequentemente gerando uma nova ansiedade. E quanto mais a gente vai conquistando essas coisas, ela vai se tornando mais rápida, como se fosse um usuário de álcool que no começo ele precisa de uma dose pequena para se embriagar
E aí, quanto mais ele vai bebendo, mais ele vai precisando. E assim também a gente vai acostumando o nosso cérebro em relação à recompensa. E se você for parar pra pensar, tudo isso que eu falei, que normalmente a gente atrela à felicidade, são eventos externos, que a gente não tem quase controle sobre eles. E entre uma conquista e a outra, a gente tem a rotina. Que se a gente não consegue enxergar valor nessa rotina, a gente volta lá para aquele início onde eu falei que eu sofri muito com esses dias cinzas, né? Onde eu não consegui enxergar alegria, onde eu não consegui enxergar motivação e o propósito de o porquê que a gente vive todos os dias dessa forma. E eu vou falar para vocês que depois que eu comecei a parar realmente para observar, muita gente vive dessa forma. Eu não estava sozinho nisso. E a virada de chave não foi de um guru, enfim, não foi algo grandioso. Foi uma sessão de terapia onde eu coloquei esses meus pontos e essas minhas dores, e aí com uma proposta que a psicóloga veio de trazer, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. E no início, quando ela trouxe esse exercício, eu não vou mentir, eu julguei, falei assim, cara, como que escrever num caderno vai me ajudar? Isso é papo de coach, né? E a ideia ela é bem básica. É você, no final do teu dia ou no início, eu prefiro fazer no final do dia, é você anotar de 1 a 3 coisas que você é grato no seu dia. E a minha reação quando ela falou de gratidão, eu já lembrei, gratiluz, papo de bicho grilo, papo de alternativo, de coach alternativo. Como é que escrever num caderno 3 coisas vai resolver esse dia a dia cinza que eu vivo? Eu já estava pensando que eu precisaria tomar remédio, que eu precisaria entrar com outras coisas, enfim. Claro, esse é o meu caso. Vários outros casos talvez tenham esse fim, tenham que fazer um tratamento, mas eu julguei, não vou mentir não, que eu julguei esse caderninho. Por mais que eu julguei, eu saí de lá, tem alguns cadernos aqui, procurei um caderno arrumadinho aqui, um pequenininho que eu conseguiria deixar ali do lado da cama para fazer isso. Fui lá, organizei um caderno, uma caneta, deixei do lado da cama e fui para a primeira noite fazer o teste. E é aí que eu já me deparei com uma coisa muito estranha. Quando eu peguei, abri o caderno e fui escrever, eu só conseguia ter aquelas palavras grandes, sabe? Cara, pelo que você é grato? Pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho, coisas muito grandes, né? Subjetivas até. E entre essas coisas grandes, vinha muita coisa ruim do meu dia. Poxa, sei lá, no dia eu tive uma reunião que não foi muito boa, já estava na minha cabeça isso. Estou dormindo mais tarde do que o normal. E aí eu percebi como era difícil naquele momento pensar realmente as coisas boas que aconteceram, porque realmente eu não olhava. No primeiro dia foi esse dia mais subjetivo, nos outros dias eu fui melhorando. Automaticamente fui observando melhor o meu dia e observando as coisas boas que aconteciam, porque eu sabia que eu precisava escrever isso no caderno. Era meio que como ele, com o tempo, foi meio que construindo um radar de coisas boas no meu dia a dia, que eu ficava mais ligado para saber o que aconteceu, porque no final do dia eu precisaria registrar aquilo. E aí que a mágica acontece, e aí que tudo mudou. E eu ainda me lembro muito bem o dia que isso me fez cair a ficha e eu percebi o quanto que o nosso dia a dia, as coisas boas acontecem, né? Teve um dia que eu tava voltando do trabalho, tava um trânsito gigantesco. Em outros dias eu estaria xingando muito, eu estaria muito bravo. Só que nesse trânsito todo, o Waze pediu para eu cortar por dentro da USP, um lugar onde eu corria há algum tempo atrás. E isso me deu uma nostalgia muito boa e uma vontade de voltar a correr para conseguir fazer os treinos que eu fazia de sábado. Era muito legal ir sábado de manhã para lá, passar a manhã inteira. Por conta desse destino que foi alterado e que normalmente eu ficaria bravo, quando eu passei naquele lugar e observei realmente, me trouxe um sentimento bom. E eu consegui, no final do dia, a hora que eu fui anotar, eu coloquei, poxa, fiquei feliz em passar pela USP, o que me fez querer voltar a correr. Normalmente eu não iria olhar para isso, eu só iria olhar para esse dia de hoje foi um caos, perdi 3 horas no trânsito. E o trânsito não mudou, ele continuava lá. O que mudou foi a forma que eu estava enxergando aquela situação. E esses momentos de presença, de observar as coisas boas foram acontecendo cada vez mais. É o tempo que eu consegui ficar com meu filho, é a conversa legal que eu tive com meu amigo, é a mensagem que eu mandei para minha mãe, é o momento que eu tive com a minha família, é o café da manhã que eu consegui tomar com calma hoje. Aquele mundo cinzento foi ganhando cada vez mais cores. E no fundo, eu não estava precisando de um carro novo, de um novo emprego, de novos passos. Eu estava precisando de enxergar
aquilo tudo que estava acontecendo de uma outra forma. E o legal de tudo isso é que depois eu fui atrás e não é só uma ferramenta sem embasamento. Não, ela tem embasamento científico. A prática da gratidão é como se fosse uma musculação para o nosso cérebro. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Porque vocês lembram que eu falei para vocês do viés da negatividade. Então é algo que a gente tem que fazer porque o nosso cérebro já é programado para a negatividade. E aí vem o caderno da gratidão, né? Que ele age como um contrapeso para isso. Quando você se força a enxergar essas coisas boas, você está criando novos caminhos neurais. Você está treinando o seu cérebro a notar o que é bom. Tem um estudo famoso que eu vou deixar aqui nos comentários que mostrou que ao longo de 10 semanas, indivíduos que faziam um caderno de gratidão tiveram diminuição no estresse. E ainda ao mesmo tempo, quando a gente pratica, quando a gente faz esse ato de escrever ali, de ser grato, nosso cérebro tem liberação de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores ligados ao bem-estar. E se você praticar ainda esse caderno à noite, ajuda no sono, porque querendo ou não a gente está esvaziando um pouco da nossa mente com coisas boas, diminuindo a ansiedade. E se essa história que eu acabei de contar pra você fez sentido, eu vou te fazer um convite agora. Experimente escrever pelaquilo que você é grato. Não custa nada e o máximo que você vai fazer é rasgar esse papel e jogar fora. E agora eu vou deixar algumas dicas pra você. Primeiro, arranje um caderno bonito, que você goste de escrever, uma caneta boa, para que aquilo te dê prazer na hora de fazer. Tenta não usar o bloco de notas do celular. Escreve à mão mesmo. Seja específico e faça todo dia, como um ritual mesmo. Quando eu falo ser específico, a primeira coisa que vai vir na cabeça normalmente são aquelas grandes coisas que eu falei pra vocês. Sou grato pela minha família, sou grato pelo meu trabalho. Não, tenta olhar os detalhes. Sou grato pelos 15 minutos que eu consegui ficar com meu filho hoje. Sou grato por ter conseguido treinar hoje no parque onde eu gosto. Enfim, ser específico ajuda muito nesse trabalho de treinamento do cérebro. E quando a gente pensa naquilo que a gente está se colocando ali a escrever, a gente acaba revivendo aquele momento. Você vai perceber que nos dias que você está mais cansado, mais triste, etc., esse exercício, ele tem um valor gigantesco e dá uma chance para testar. Estipula 30 dias, 20 dias e faça os 20 dias. Talvez nos primeiros dias você não vai perceber mudança nenhuma, mas quanto mais você faz, mais você vai ver o valor de tudo isso. Não deixa para amanhã. Se você não tiver um caderno, pega uma folha e já faz isso hoje, faz isso agora. E se você topar, coloca aqui no comentário uma das coisas pelo que você é grato. Às vezes, ler o que o outro coloca é uma inspiração pra gente. A gente percebe que as pessoas realmente conseguem ser gratas e felizes com outras coisas, às vezes muito menores do que a gente achava que precisaria para ser feliz, para ser grato. Hoje, 2 anos depois de ter feito esse exercício, de ter pego o meu primeiro caderno, de ter feito a primeira noite, dos 10 dias, 20 dias depois, eu posso dizer com toda certeza de que mudou a forma com que eu enxergo os meus dias. Claro, tem dias que as minhas cores estão um pouco mais puxadas para o cinza, mas essa é a vida real, né? A gente tem muitas interferências, a gente é ser humano. Mas fazer esse exercício de conseguir também enxergar a rotina, de enxergar o que é bom dia após dia, me fez viver um dia de cada vez. Porque no final, isso não é uma pílula mágica. É só uma bússola que vai ajudar a gente a enxergar nos dias ruins que sim, existem coisas boas acontecendo o tempo inteiro. E às vezes, tudo que a gente precisa para começar é um papel e uma caneta.